Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui no YouTube, no Instagram, enfim, da onde você estiver vendo. Esse vídeo, ele está decorrendo a partir de algo que eu me comprometi, que é uma coisa chamada transbordo. Eu estou vivendo uma mentoria que está sendo transformadora na minha vida, e uma das coisas que o Paulo Marçal e mentor, ele fala nessa mentoria é a necessidade que a gente precisa criar de transbordar absolutamente tudo que a gente tem aprendido. E como tem sido algo fundamental, tem sido algo transformador, eu me propus, então, aqui publicamente, a transbordar tudo que eu tenho aprendido de forma pocket, para não, obviamente, não ficar tão cansativo, tá? Essa mentoria tem como base, né, o que eu vou passar para vocês são sete chaves que levam à sabedoria, sete chaves que levam ao sucesso, sete chaves que levam a coisas boas. E a primeira chave vai ser a chave da comunicação. Essa que eu vou falar com vocês, a comunicação. Foi uma semana inteira falando sobre essa chave chamada comunicação e eu vou trazer aqui o resumo para vocês. Então vamos lá. Comunicação é uma das principais chaves da prosperidade, por isso que ela é tão importante, veio aí por primeiro. Porque existem vários níveis de comunicação. Tem a comunicação que eu falo, tem a comunicação que você entende, tem a comunicação que eu falo, você entende e o que você me devolve, e tem a principal, a primordial, aquela que vai fazer a diferença, que é a emoção que eu gero em você através da minha comunicação. Então, considerando esses quatro níveis de comunicação, a gente percebe que comunicação nada mais é do que gerar a emoção. A comunicação ela é muito mais sobre o que você está falando do que eu estou falando. É muito porque quando eu ouço o que você está falando, eu consigo perceber o que você está entendendo da minha fala, porque a gente sabe que mais, se eu não me engano, quase que, eu acho que é 10% a comunicação verbal. O resto é todo um apanhado de outras coisas que vão fazer a comunicação. Então, atenção, a comunicação é muito mais sobre o que eu entendo do meu ouvinte, porque a partir de que eu entendo o que ele está entendendo do que eu estou falando, aí sim eu vejo o nível de comunicação. Então, lembrando, a comunicação, aquela que faz a diferença, é sobre a emoção que eu transformo no meu ouvinte. E pegando a colinha aqui, eu fiz um passo a passo de como se comunicar bem. Então, para a gente aprender a se comunicar bem, a gente precisa, nessa minha colinha aí de resumo, primeira coisa, a gente precisa ressignificar o passado. E as pessoas vão dizer, o que comunicação tem a ver com o passado? Né? Uma coisa que eu aprendi nessa mentoria de autoconhecimento é que a gente fala muito o que está no nosso coração. Então, se o meu coração ele está pesado, ele está com ódio, ele está com raiva, isso vai vir na minha comunicação. Isso vai travar a minha comunicação. Seguindo isso, uma outra questão é como que eu lido com as minhas emoções. Porque se eu não souber fazer um equilíbrio emocional das minhas emoções, se eu não souber administrar as minhas emoções, toda vez que eu estiver irritado, brabo, eu vou trazer isso para minha comunicação e é isso, fica no meu coração e é isso que eu vou comunicar. Então, ressignificar o passado, lidar com as nossas emoções, saber lidar com as emoções. A terceira coisa, ler a energia das pessoas. E isso não tem nada a ver com abstrato, com coisa de bruxo. O que que é ler a energia? Todos nós temos um campo magnético, né, de energia, um tônus vital. Então, quando a gente está depressivo, uma pessoa depressiva, ela vai carregar aquela energia depressiva. Então, se eu quiser falar com o depressivo, eu tenho que me igualar, eu tenho que baixar um pouco, às vezes, meu entusiasmo para conseguir fazer uma conexão. Porque lembre, a comunicação é o que eu falo, mas principalmente o que você entende da minha fala. E se eu estou em desnível muito grande, o ouvinte não vai conseguir entender. Então, muito importante eu saber ler a energia. E também muito importante ter sensores. Os sensores é o bom senso. É aquela pessoa que está na hora dela sair na sala, ela não sai da sala. Tá na hora dela falar, ela não fala, ela não tem o tico e teco, ela não tem sensor. Então é muito importante desenvolver esses sensores. Pessoas que têm sensores são pessoas sábias. Então, para ter uma boa comunicação, ressignificar o passado, saber lidar com as minhas emoções, ler a energia das pessoas e ter sensores. Então, gente, seguindo aqui sobre a comunicação, né? O processo de comunicação não é sobre o que eu estou falando.
O processo de comunicação, a boa comunicação é sobre o que o ouvinte está entendendo. Porque comunicação vem do comunicare, do latim comunicare, que significa tornar comum. E é por isso que eu tenho que falar e tenho que prestar atenção no que o meu ouvinte está entendendo. Então, se eu jogar meu, é como se eu jogasse meu ouvinte 5 pedras e ele me devolvesse só 3, ou seja, ele não consegue entender o que eu estou falando. Então, por isso que a gente falou da importância de estar no mesmo nível e adaptar a minha conversa para o meu ouvinte. Como que eu faço isso? Eu estou falando e com base no que o meu ouvinte responde, eu já consigo perceber o nível que ele se encontra. E aí eu pego um ponto em comum e vou baixando ou vou subindo o meu nível e regulando o tom, tá? E aí eu até botei, como que eu faço isso? Eu vou mandando informação e eu vou vendo se a pessoa entendeu. E com base no que a pessoa vai me respondendo, eu vou achando pontos em comum. Lembra, comunicar vem do latim comunicare, que significa pontos em comum, tornar comum, tá? E aí, seguindo ali para quem gosta de listinha, eu trouxe aqui também o que vai compor uma boa oratória, né? Então, um conjunto de coisas que vai compor a boa oratória, mas lembrando de tudo aquilo que a gente falou, né? Que a gente tem que sempre estar com o nosso coração leve, porque a nossa boca vai falar o que o nosso coração sente, né? Saber fazer uma senoide emocional, ou seja, saber administrar as minhas emoções. Mas trazendo tudo isso, eu fiz aqui uma outra listinha do que seria o que compõe, que vai compor uma boa comunicação. A primeira delas é ter uma boa oratória, ou seja, não falar muito rápido. E nessa parte eu super pego, né? Então ter uma boa dicção, não falar rápido, falar aberto, falar para fora. Fazer imposição de voz, ou seja, uma hora eu subo a voz bem alta, outra hora eu desço para chamar atenção. Isso também é algo que vai me tornar uma boa oradora, né? A comunicação não verbal, né? Como eu falei, eu acho que é 10 ou 15% da comunicação ela é verbal. Todo o resto, ela é a comunicação que eu comunico com a minha imagem, com as minhas mãos, até o silêncio comunica. Escreve aí. O silêncio comunica. O silêncio também é uma resposta. Uma outra forma da gente se comunicar bem, de ter uma boa oratória, é a interação com o público. É a gente estar aí na hora do falar, a gente fazer perguntas para o público, para a audiência, ou falar, fala aí, escreve aí, vocês estão entendendo, sim ou não, levanta a mão, essa interação com o público. Outra coisa para dar uma boa oratória, a gente vai ter a imagem, né? A imagem é muito importante, então a imagem, aquela velha história, que a imagem vale mais do que mil palavras, é verdade, né? Então, porque tudo comunica, não é só a minha fala que comunica, o meu visual comunica, a minha gesticulação comunica, o jeito que eu me porto comunica, o meu sapato comunica, tudo comunica, né? Se eu tô com um sapato, por exemplo, estragado, arranhado, desleixado, eu vou comunicar que eu tenho uma imagem desleixada, né? E assim por diante. Outra coisa que é importante, senoide emocional e senoide vocal. Senoide emocional, é o que a gente já falou, saber equilibrar as minhas emoções, porque não adianta se eu tô irritada e trazer isso, por exemplo, eu brigo em casa com meu marido, aí eu vou para a empresa, para uma reunião, o que vai acontecer? Essa reunião vai tornar em briga, se eu não fizer essa senoide emocional, né? Se eu não souber separar, equilibrar e me acalmar. A mesma coisa, senoide vocal, que é aquele, eu vou subir a voz e descer a voz, tá? Então, recapitulando, né? Para a gente ter uma boa oratória, né? Não falar muito rápido, né? Falar para fora, ter uma boa dicção, imposição de voz, comunicação não verbal, interação com o público, a imagem que eu estou comunicando, e aí, sinoide emocional e vocal. Feito este apanhado de informações, né? Primeiro, uma parte mais espiritual, mais almática, né? Que tudo começa, como eu falei para vocês, a comunicação, ela é nada mais é do que gerar uma emoção no meu ouvinte. Então, ela começa no coração, e é por isso a importância de saber fazer sinoide emocional, né? Então, partindo daí, tendo noção de que a comunicação é muito mais sobre o que o meu ouvinte me devolve do que sobre o que eu falo, né? Eu trouxe aí para vocês agora há pouco mais ou menos um passo a passo de uma laboratória, e aí entrando um pouquinho mais técnico, né? Vou trazer para vocês aqui o quadrante da comunicação, né? Existem vários estudos aí que existe um quadrante da comunicação, porque cada pessoa se comunica de um jeito, e toda vez que quem está falando com ela não se comunica daquele jeito que ela,
pode haver quebra de confiança, pode haver quebra da comunicação. Então é fundamental que nós saibamos entender esse quadrante da comunicação. Bom, como é um quadrante da comunicação, são 4 formas, tá, gente? 4 formas de comunicação neste quadrante. A gente vai ter aquela pessoa que ela é dominante, né? Aquela pessoa que ela nasceu para governar, ela é uma pessoa, ela é forte, ela é direta, ela domina, ela tem aquele perfil dominante. Com essa pessoa, quando eu falar com essa pessoa, eu tenho que necessariamente ser direta e objetiva. Se eu começar a enrolar muito, ela não vai me ouvir. Eu vou perder a atenção dela. Então, tudo que eu não posso fazer é não ser claro, é ser enrolador. E, por outro lado, o que eu tenho que fazer é ser direto, é ser específico, eu vou direto ao ponto, eu tenho dados, são pessoas técnicas. Por quê? O maior medo do dominante é ser passado para trás. Então, eu tenho que ser claro, objetivo, ir direto ao ponto e trazer dados, tá? Depois eu vou ter outro tipo de comunicação que é o da estabilidade, que é aquela pessoa que é estável, que é previsível. Essa pessoa, diferente do dominante, eu nunca posso ir direto ao ponto. Eu sempre tenho que fazer uma introdução, eu tenho que quebrar o gelo. Então eu não vou e já pergunto o que eu quero. Eu tenho que dar um oi, eu tenho que perguntar como é que tá a família, eu tenho que fazer um comentário pessoal, né? Eu tenho que introduzir o assunto. E aí, o que que eu nunca posso fazer com essa pessoa, que é essa pessoa da estabilidade, é ir direto ao ponto. Porque aí você quase que ofende ela e ela se reclui, né? Essa pessoa odeia que vá direto ao ponto, ela odeia uma pressão, ela odeia ser pressionado. Então, eu tenho que ir comendo pelas beiradas. O maior medo dessa pessoa é perder a estabilidade, é por isso que eu não posso ir direto ao ponto. Depois, a terceira forma de comunicação, nesse quadrante da comunicação, é a conformidade, que é aquela pessoa que é perfeccionista, ela é organizada, né? Ela é conservadora. Então, com essa pessoa, quando eu for falar com ela, eu já tenho que ir com o meu material detalhado, preparado, organizado, e eu tenho que me ater ao assunto, porque ela, como ela é perfeccionista e detalhista, eu designei que eu vou falar com o assunto X, eu não posso chegar lá e falar no assunto Y. E para as pessoas que são a conformidade, eu não posso criticar. São pessoas que não aceitam bem a crítica, porque elas, o maior medo delas é serem criticadas. Isso quer dizer que elas nunca podem serem criticadas? Não. Mas se eu quiser estabelecer um ponto de conexão, se eu quero que aquela pessoa ah, se atenha em mim, preste atenção no que eu estou falando, eu preciso considerar isso. E por fim, do quadrante, a gente vai ter o influente, né? O sociável, que é aquele que chega chegando, aquele que enche o ambiente, cheguei. Ele é diferente do dominante. O dominante é mais direto, mais autoritário. O influente sociável não, é aquele que é a companhia que todo mundo quer ficar junto, né? E esse também, eu nunca posso ser seca, fria e direto ao ponto, né? No influente, eu sempre também tenho que eu tenho que perguntar como é que ele tá, eu tenho que também sociabilizar com ele, porque aí sim ele vai conseguir também se abrir e falar comigo, tá? Então a gente vai ter esse quadrante, que são 4 formas de comunicação, e aí as pessoas falam: ah, nossa, eu tenho os 4, eu sou uma, me vejo nos 4. Mas a gente sempre vai ter 2 dominantes, né? 1% da população mundial vai ter os 4 dominantes, é muito raro, né? Então, via de regra, a gente tem sempre 2 dominantes. E como que a gente descobre? Tem vários, na internet, vários testes na internet, chama DISC, né? E a gente vai ter vários testes na internet, então é fundamental que nós saibamos onde que a gente está nesse quadrante e saiba identificar, né, o quadrante do nosso ouvinte para, através da comunicação, conseguir prender a atenção, conseguir conversar com aquela pessoa, né, e conseguir chegar no meu objetivo comum. Junto com o quadrante da comunicação, que é muito importante saber o nosso quadrante, o quadrante que quem está ouvindo, existem 6 motivadores do ser humano. Também é outra teoria, né, de conhecimento pessoal, onde ela diz que o ser humano ele é movido por 6 coisas. E cada pessoa vai se identificar com uma dessas coisas, né? Então, eu vou ter os motivadores, um deles é o teórico, né? O primeiro deles é teórico. É aquela pessoa que é curiosa, que ela é movida por crescimento, por conhecimento, ela quer olhar cada cantinho, cada coisinha. Ela adora assuntos novos, né? O maior risco da pessoa que ela é teórica é ela ter uma obesidade mental. Por quê? Porque ela vai adquirindo conhecimento e não coloca em prática. Depois, um outro tipo de pessoa vai ter como motivador, né, a parte econômica, que a gente chama que é utilitário. É aquela pessoa que tudo que ela toca vira ouro, né? Ela tem essa habilidade de fazer dinheiro, ela é motivada não é por ser rica ou por gastar, mas sim por fazer dinheiro. Porém, o maior risco dela
é, ó, ser mão de vaca, porque o que ela gosta é de fazer dinheiro e acumular. Depois eu vou ter o outro motivador, que é o motivador estético, que normalmente são pessoas ligadas às artes, à criatividade, né? Então a gente vai encontrar muitos dos artistas aqui, né? E o que vai motivar é justamente a criação, né? Depois, o risco do estético é que por ele só quer sombra e água fresca, ele prefere que o mar esquente para ele já comer o peixe assado. Então, esse é o cuidado de quem é muito estético. Depois eu vou ter o social. O social aqui não é o que é mais extrovertido, enfim. Não, é o social, aquele que é altruísta, aquele que a motivação dela é se doar para o próximo. Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. O risco do social é ele priorizar os outros antes de priorizar a si mesmo. Depois eu vou ter o individual. O individual é aquele que o motivador dele é o reconhecimento, é o status. Então ele se motiva muito mais pelo status, por exemplo, que ele vai ganhar na empresa, do que pelo salário. O salário dele até pode não mudar, mas se ele tiver um status maior na empresa, isso o motiva ele a trabalhar mais, né? E por fim, a gente vai ter aí o tradicional, que são aquelas pessoas ligadas às regras. Então a gente vai ter pessoas do exército, da religião, pessoas que são mais quadradas, ligadas às regras, metódicas, né? E o risco dessas pessoas aí são pessoas se tornarem pesadas, chatas e insuportáveis. Então percebam que quando a gente vai trabalhar a comunicação, a gente sempre tem que levar em conta qual será o quadrante daquela pessoa na qual eu estou falando, ou seja, recapitulando aqui para vocês. Se vocês botarem na internet, vai ter, né? Se ela é uma pessoa dominante, governadora, se ela é uma pessoa estabilidade, se ela é uma pessoa conformidade ou influente, e também eu junto com isso os motivadores. Então, aquela pessoa que eu estou falando é uma pessoa mais teórica, ela se motiva por adquirir conhecimento, ou ela é uma pessoa mais utilitária, ou seja, é uma pessoa que ela quer saber como é que faz business, como é que faz dinheiro, ou ela é uma pessoa mais social, altruísta, ou mais individual, ela quer saber do status. Então percebam que a gente, entendendo essas formas de comunicação, essas formas de autoconhecimento do ser, isso faz com que a gente domine a comunicação. E se a gente domina a comunicação, a gente domina muita coisa. A gente vai dominar o network. Então, tu conhece pessoas que tu achou que não podem te levar para um próximo nível, mas tu só consegue se conectar com essas pessoas, só consegue se conectar com pessoas, fazer a sua fazer esse networking de qualidade ou até numa reunião, se a gente entender de comunicação. Porque no final tudo é comunicação. Uma briga de casal ela acontece porque não tem uma boa comunicação. Uma equipe desmotivada no trabalho acontece porque não há boa comunicação. A perda de oportunidades acontece porque não é uma boa comunicação, não é um bom network. Então, dominar uma boa comunicação é fundamental e é por isso que é uma das chaves do sucesso que eu trouxe aqui para vocês hoje.